Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Humanamente Possível. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Antes, eu quero lhe pedir para se inscrever aqui no nosso canal e nos acompanhar pelo YouTube. Conforme eu falei, hoje nós temos aqui o Hugo Rodrigues, uma pessoa muito do bem, que vai nos dar uma lição muito grande sobre publicidade, mundo digital, transformações organizacionais e carreira neste mundo da publicidade. Hugo, você é muito especial, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leonel. Um prazer enorme estar aqui com você e que realmente o trabalho acabou nos fazendo amigos, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Também é fácil ser seu amigo, Hugo, a verdade é essa. Eu te agradeço. Não, acho que não existe essa unanimidade, mas pelo menos a gente torce para que a maioria pense assim. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O Hugo, ele hoje é o chairman da Macan. Mas o Hugo, o mais interessante é a história dele para chegar onde chegou. Eu queria explorar por aí, porque se você, Hugo, teve todo esse sucesso, você começou há 40 anos atrás, né? É verdade, quase 40, né? Eu comecei com 17, há quase 40, numa época onde existia uma linearidade também, né, de crescimento. A gente tinha esse entendimento que algum tipo de prosperidade ia levar um tempo para se conseguir. O que mudou brutalmente, né? Hoje a gente vive a era do exponencial. Então, tanto para crescer como para cair, a rapidez e o volume é muito maior. Hoje você vê aí uma quantidade de cursos, de escolas, escolas de empresários, que eles vendem muito esse milagre da multiplicação num pequeno espaço de tempo. Esse é um truque que eu não aprendi ainda. O meu precisou de um período para plantar e para colher. Mas vamos lá, quando você fala de 40 anos atrás, ou quase 40 anos atrás, de fato, você não tinha os canais, não era um negócio multimídia e não existia, claro, nem pensar naquela época em internet ou algo similar. Então a propaganda era muito meios tradicionais, como jornal, revista e televisão. Era isso. Rádio. É que antes de eu entrar na publicidade, até pela dificuldade, pelo desafio financeiro, eu fui vendedor. Então eu comecei com os 17 anos vendendo material de limpeza em Santos. Uhum. A gente vendia aqueles materiais de limpeza que a gente hoje poderia chamar de genérico, né? Não são os materiais de limpeza com grandes marcas. Aqueles que quem vai para o interior, quem vai para cidades menores, conhece bem, que são galões. E tinha um grande sonho da nossa empresa, né? Era Itamaraty, material de limpeza, ficava atrás da cadeia, no centro de Santos. E o grande sonho nosso era ganhar uma concorrência da Prodesan, que era a empresa de limpeza, porque se a gente ganhasse aquela concorrência, a gente ia vender saco de lixo para a prefeitura e ia alavancar Ia ganhar escala. Ia ganhar escala. Nunca aconteceu, mas aquilo me deu um sustento e começou a me entregar o meu primeiro propósito, que era pagar minhas contas, né? Era uma coisa que eu precisava sobreviver. Então, o primeiro propósito era não dar trabalho para meus pais e me pagar. Então, eu comecei dessa forma. Depois, eu voltei a ser vendedor em São Paulo também, de papel microondulado. Depois, eu tentei uma carreira no segmento industrial, montei uma fábrica de espuma em Diadema e, obviamente, não deu certo. A gente fez uma venda muito grande, recebemos um cheque sem fundo. Ali em Diadema, no grande ABCD, né, vamos dizer assim, tinham muitas lojas de móveis e se comprava muita espuma. E você, entusiasmado pela venda, esqueceu do crédito. Na verdade, a gente era entusiasmado porque o sonho de trabalhar ou na publicidade ou no jornalismo era grande. Mas como não tinha um meio de me sustentar, eu precisava achar alternativas. Só que isso tudo acabou colaborando. Tem uma frase do Ariano Suassuna que diz que tudo que é ruim de viver é bom de contar. Então, essas derrapadas me fizeram, na hora que eu entrei no mercado publicitário de varejo, me fizeram ter o olhar de vendas, o olhar de quem já esteve atrás do balcão. Então, isso me ajudou muito. Olhar pragmático. Totalmente pragmático. Totalmente pragmático. E aí, começou por onde a publicidade? Começou, Leonel, eu brinco que eu trabalhei em todo o alfabeto, né, todas as consoantes
do alfabeto eu trabalhei. Eu trabalhei na RV, na LKM, na CIF, na CSK, porque eram empresas menores, mas que me pagavam alguma coisa para que eu pudesse me manter. Então não dava para sonhar em entrar numa grande empresa e fazer um estágio. Eu precisava de recurso. E aí começou dessa forma. Eu passei por muitas agências pequenas, mas eu entrava nessas agências, até falando de humanamente possível, como se eu estivesse pisando na W Brasil, né? A W Brasil, na época, era a grande marca, acho que a referência, não só no Brasil, como na América Latina e no mundo. E o Washington Oliveto Inalcançável. Não, na época era um sonho distante. era um deus. Uma visão assim. A relação que eu tive com o Washington sempre foi muito de um fã na frente de um ídolo. Sempre foi de reverência, né? E de observação. Então, eu trabalhava nessas empresas e eu acabava fazendo muito uma propaganda que não era valorizada porque ela não trazia um glamour. Então, fazia mala direta, aquilo que você recebia em casa. Você era pragmático, era o vendedor Era pragmático. isso. Fazia muito classificado de jornal. E aí, em determinado momento, eu recebi uma proposta para ir para o Recife e me mudei para o Recife. Trabalhei na Ítalo Bianchi, uma agência forte do Nordeste, e trabalhei, inclusive, para o Bom Preço, antes do Bom Preço ser vendido, também fazendo varejo. Trabalhei para uma concessionária, foi a primeira vez que eu tive contato com uma concessionária. Já tinha no Bom Preço o Hipercard? Tinha o Hipercard. Era uma máquina de máquina. negócio. E isso era engraçado, porque como eu não transitava, né, nesse primeiro mundo, vamos dizer assim, da publicidade, em paralelo eu ia ouvindo. Então eu lembrava que o Hipercard era o grande gerador de dinheiro ali, né, de negócio. E eu trabalhei lá em 1999. E aí eu recebi uma proposta. Tem um amigo meu que brincava muito, um amigo meu mais velho, que ele falava assim, já dando mostras do seu talento aos 29 anos. No auge da sua maturidade de 20 anos. Não, porque 29 eu já era, né? Para você ter uma ideia, o Washington ganhou o primeiro leão dele aos 19 anos. O leão. Eu ganhei o meu primeiro leão em Cannes aos 34. Olha a diferença. Mas eu nunca deixei de sonhar. Mas mesmo 34 é muito jovem, é muito pessoa já. Mas tudo bem, você nunca deixou de sonhar, você está dando uma dica aqui para quem está começando a carreira. Eu acredito que a gente está vivendo uma fase de muita opressão, né? As redes sociais, as redes sociais, os canais de comunicação interna por grupos de família, de amigos, eles oprimem muito a gente. Muitas vezes você está no churrasco com a família, feliz, mas chega ali uma nota de alguém muito melhor do que você e aparentando que aquilo tudo é muito fácil, que aquela vida não tem defeito. Isso acaba oprimindo muito, de uma forma muito mais brutal e faz com que as pessoas desistam. Então a minha dica é, persista mais um pouco e entenda que o tempo inteiro vai ter alguém tentando te vender um truque. Muitas vezes esse truque não vai ser bom para você, vai ser para quem está tentando te vender. Então, eu diria que esse é eu não acho que é uma dica, eu acho que é um pouco de experiência de vida. Não desista. Vamos dar um passo para trás, depois a gente vai voltar aí, porque eu tenho um propósito aqui de ajudar as pessoas na sua formação, na sua carreira, também na sua vida pessoal, e você tem muito a contribuir com isso. Mas vamos voltar aqui um pouco só para continuar a sua história por enquanto. Então, estava em Recife e voltou para São Paulo. Voltei para São Paulo, porque aí eu já estava estruturado minimamente Para pagar as contas. Para pagar. E eu recebi a proposta de vir para Sales, na época era Sales DMBB, do Paulo Sales, do Mauro Sales, e foi o grande convite da minha vida por um salário que era metade do que eu recebia na Ítalo Bianchi. Mas como eu sempre fui de poupar, o que eu pensei, que talvez, não sei do jeito que é a velocidade do mundo, mas o que eu pensei, eu falei, cara, se eu for para Sales e que eu me agarre lá por um ano, que seja, carimbei no currículo, né, uma empresa multinacional,
Se der errado, eu acho que eu vou continuar tendo emprego na Ítalo, eu vou continuar tendo emprego em agências prósperas, mas não gigantes. E se eu perder essa oportunidade, talvez eu nunca tenha uma segunda chance de entrar Claro. Você estava apostando um investimento de transição. no investimento. Foi o que eu fiz. Eu vou ganhar menos, vou ter uma vida mais dura, mas provavelmente com uma perspectiva, abre-se uma avenida muito maior. É isso aí. E deu certo. Eu saí já como presidente. Da Salles. Porque daí a Salles virou Publicis. Eu fiquei 18 anos, mais de 10 anos no board, como COO e como CEO. E essa foi a história. Fiquei 18 anos da entrada como. Ali foi o seguinte: quando eles fizeram a proposta, era muito baixa. E eu falei: olha, é muito baixo, eu preciso pelo menos disso. E aí o Palhares, que era o vice-presidente de criação, falou: Hugo, eu consigo te dar este valor desde que seja freelancer. Ou seja, se daqui a 2 meses não der certo, você está fora. Eu falei: não, mas eu topo. Então eu poderia nunca ter sido contratado. Essa aventura, essa relação com o trabalho, ela era mais, digamos, de maior risco no passado, né? Você vinha Sim. de uma forma arriscada. E aí acabou dando certo. Mas aí também mostrou muito sua autoconfiança. Você se sentia preparado e queria uma oportunidade. Quando você fala em autoconfiança, eu penso muito em fé, em Deus. Eu acho que eu não vislumbro alguém chamado Deus lá que está cuidando, mas eu vislumbro uma energia que nós desconhecemos e que pode ajudar todo mundo a ser um pouco melhor, né? Quando eu era criança, né? Eu lembrei agora daquele personagem. Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, né? Lembra? Mas quando eu era criança em Santos, eu sonhava, numa classe média baixa, eu sonhava em prosperar e, obviamente, além de ajudar a minha família, ajudar as pessoas ao redor, e eu imaginava que todo mundo ia cantar: eu quero ter 1 milhão de amigos. E um dia cantaram, a gente vai chegar lá. Não, então, mas aí o que eu vi? Eu falei: cara, não é bem assim, né? Mas eu tinha esse sonho. Então, essa mudança do Recife para São Paulo, ela teve muita coisa de confiar em Deus. Eu vou trabalhar o dobro, eu vou fazer a minha parte, mas eu espero que Deus me ajude. Seja lá ele quem for, né? Seja qual... Você já leu um livro chamado O Futuro de Deus, do Deepak Chopra? Não. Tem a ver com o que você está falando aqui. Depois eu vou te dar de presente esse livro. Obrigado. Vale a pena. Porque você é um cara muito espiritualizado e nesse caminho mesmo da energia, eu acho que vale a pena você. Obrigado, eu vou adorar ler. Mas tudo bem. Aí um dia a gente se cruzou. Você sabia? Você lembra disso? Que um dia a gente se encontrou? A gente já se Na encontrou. Publicis. Exatamente. Eu já era vice-presidente de criação. Aí você já era. E foi uma honra trabalhar com você. Você era o presidente da Credit Card, do Citibank, sempre com esse sorriso, com essa energia. É impressionante, né? Para quem não tem o contato com o Leonel, o quanto a força que você tem quando você conversa. Você não é simplesmente um bom humor. É uma energia, uma força de vencer os obstáculos, né? Tem uma coisa que parece bobinha, mas quando a gente levanta da cama, se a gente não tiver um compromisso com nós mesmos de fazer aquele dia mais feliz, nós vamos ser derrubados. Porque se a gente parar aqui e olhar ao redor do mundo o que está acontecendo, as guerras, Rússia, Ucrânia, Israel, Irã, os problemas financeiros que a gente tem no Brasil, as desigualdades, a gente não segura. Então você precisa buscar alternativas, buscar armas para mudar esse jogo. E você tem muito isso. E quando a gente trabalhou juntos, você como presidente, eu como fornecedor ali, foi um momento muito especial, porque você acreditava nas ideias. Você sempre foi um cara de vanguarda, mesmo numa instituição como a do Citibank. Mas, Hugo, eu te agradeço muito, mas agora vamos voltar para você. Tá bom. As ideias eram suas, né? E se elas foram colocadas em prática, é porque você soube vendê-las e fazê-las realidade. O que é que você chama de ideias? Por exemplo, levar o Roberto Carlos? Eu chamo. Trazer o Roberto Carlos? Eu acredito que a ideia, quando você fala a criatividade, se você é um artista plástico e você
cria uma obra e coloca para vender, você realmente está comprometido com a sua obra. Quando você é um publicitário, você é chamado para resolver um desafio. Então você não pode chegar lá e fazer a sua obra e pronto. Você precisa ouvir. E até dando como exemplo a nossa parceria, aquele reposicionamento do cartão Credit Card Emoções, né? A gente tinha a oportunidade de trazer, na época, uma pessoa que até hoje ela tem uma aprovação muito alta, que é o Roberto Carlos. É. Então, a ideia, ela não é simplesmente uma disrupção, ela é uma construção. E eu chamo isso de ideia. Tem uma ação que me chama muito a atenção, que quem é mais velho vai lembrar. Quando a Porto Seguro, e eu posso falar, porque quando eu falo de algo que eu criei, fica um pouco cabotino. Mas quando a gente traz algo que você não participou, é mais crível. E eu lembro quando a Porto Seguro, que vendia seguro de autos, criou um serviço que te mandava um encanador em casa, um eletricista em casa, um chaveiro em casa. Isso para mim é uma ideia. Claro. É uma ideia revolucionária. Se você mostrar provavelmente para um artista, ele vai falar, não, isso não é uma ideia. Eu vejo isso como uma grande ideia. Então, eu sempre busquei, dentro daquele pragmatismo, Provavelmente por isso. uma solução. Tudo tem uma história, tudo tem uma raiz, uma É causa isso. raiz. Mas eu acredito que até hoje, se você entrega uma solução para o seu cliente que junte um pouco da ideia, da visão inicial dele, que é quem está com a barriga no balcão, seja em qualquer nível, pode ser na classe A, gargalhada, até a classe E. Alguém está com a barriga no balcão. Se você pega esse expertise do cliente e usa um pouco do seu conhecimento do comportamento humano e faz essa soma, você provavelmente vai ter algo não só criativo, como eficaz. Esse é o maior desafio da publicidade. Hoje mais do que nunca. Hoje mais do que nunca, porque ainda hoje, com tudo que nós vivemos, com toda a algoritmização das nossas vidas, né, que você tem uma máquina correndo atrás dos teus anseios, você precisa ser criativo e eficaz. Eu não posso criar uma obra que é premiada em Cannes e que ninguém viu no Brasil. Então estamos falando de um momento artístico. Ok, respeitável, mas é preciso entender. O ideal é que toda a premiação venha como consequência, Leonel, e não como causa do trabalho. Você é diferente. Um dos maiores desafios nossos na publicidade, eu falo nossos, eu não sou publicitário, mas sempre tive muito próximo, é administrar o ego também, né? Eu acho que toda a área de voltada mais para humanas, quando você vai para a área artística, quando você vai para a área da publicidade, para a área do jornalismo, né? Tem aquele filme O Advogado do Diabo, né, que dizia vaidade, o meu pecado favorito, o diabo fala, nós todos corremos o grande risco de tropeçar no nosso ego. Se você não monitorar, e mesmo monitorando, você tropeça, faz parte da vida. Quando você está numa competição que é muito subjetiva, uma premiação que você pode chegar aqui, olhar humanamente possível e gostar do verde. Alguém não gosta do verde por alguma coisa, e aí é uma competição subjetiva. E isso coloca a disputa da vaidade de uma forma muito visceral. Né? Quando você tem um jogo de tênis, como a gente teve recentemente a final de Roland Garros, onde um dos competidores faz 2-0 e toma a virada, aquilo lá é aritmético. O cara foi lá e virou. Quando você tem a troca do verde pro roxo, não é aritmético. Então, essa subjetividade, eu vou te interromper, você teve recentemente a troca da marca Jaguar, né? Uma marca icônica que mudou o logotipo. Quem está nos assistindo, dá um Google. Fazendo propaganda aqui para o Fábio Coelho, do Google, hein? Mas dá um Google que você vai ver como era a Jaguar antes, como é agora. Isso gerou um tsunami de comentários, positivos e negativos. Mas por que se escolheu isso? Óbvio, tem toda uma estratégia de consumo, mas tem também um gosto subjetivo de uma maioria. Bom, o Fábio Coelho é gente da melhor qualidade. Fica tranquilo. Super. Fica tranquilo com o merchandising dele aqui. Você sempre gostou, ou me parece que você sempre apoiou e gostou, que se usassem influenciadores? Eu gosto
existe uma coisa que se cobra muito, eu gosto de usar às vezes o esporte porque ele simplifica. Quando você é um esportista, você tem uma carreira que te exige abdicação, te exige abdicar de muitas coisas porque é o teu corpo. Claro. Na publicidade, eu tenho muitas vezes que abdicar do que eu gosto. Porque, como eu te falei, eu preciso entender a marca, o produto ou serviço e vender. Essa história dos influenciadores eu respeito muito e os dados mostram a força desse mercado. Não é a força de ontem e de hoje. Não é apenas isso, é a força do amanhã. Esse Creators Economy, e onde se engloba, não vai parar de crescer, pelo menos nos próximos 5 anos. Essa é uma das únicas certezas que eu te garanto por estudo. Né? Tem uma frase que eu adoro que é: eu acredito em Deus, para todo o resto me tragam os dados. Então, eu estou separando o Hugo pessoa física para o Hugo profissional. Eu acredito nos influenciadores, porque é humano. Pegando até um gancho aqui, é humano. A gente tinha o boca a boca antes da invenção do rádio. Com o rádio, a gente teve uma celebridade vocal. Depois veio a TV, criou uma cara para isso. E aí, com as redes sociais, se formaram o quê? Novas celebridades, que podem ser chamadas de influenciadores, de como você quiser, mas são pessoas que influenciam uma massa maior de gente. Que hoje muda muito por conta de rede social, mas o influenciador é uma história antiga e bonita. Sem dúvida. Eu fui criado no Banco Nacional. Pouca gente talvez saiba disso, mas foi lá que eu entrei garoto e foi o lugar que eu trabalhei mais tempo na minha vida. E o Banco Nacional era o Ayrton Senna. Sim. Ali eu aprendi muito sobre isso. Depois, quando eu fui para Losango, eu tinha o Leonardo. Sim. Né, que era fantástico, um super profissional. Na Credical, o Roberto Carlos. Sim. Eu lembro de uma passagem, na CVC, a Ivete Sangalo. Eu lembro de uma passagem interessante para falar aqui com o Roberto Carlos. Roberto Carlos é uma pessoa quase que uma sumidade, né? E um dia, a gente, quando estava para assinar o contrato com o Roberto Carlos, eu recebi do pessoal dele um convite para ir num show, porque ele queria me conhecer. E eu também queria conhecê-lo. Lembro que, inclusive, por coincidência, a minha mãe estava em São Paulo e minha mãe foi ao show comigo. Minha mãe infelizmente, já faleceu, mas minha mãe foi no show comigo e ela passou o show inteiro chorando. Eu falava: minha mãe, se você chorar, você não vai. E depois nós fomos lá conversar. Né? Depois nós fomos conversar com o Roberto Carlos. E na conversa, né, eu falei assim para ele: olha, obrigado por confiar na gente. Aí aquele jeito dele falou: bicho, eu confio em você desde que você nasceu. Aí eu falei: que bom. Ele fez assim: não, agora eu tenho que confiar, não tem outra opção, mas eu tenho certeza que vai dar certo. E obrigado por você se preocupar com isso. Porque a responsabilidade de você carregar um parceiro desse, para bem ou para mal, é gigantesca. Sem dúvida. Porque o Roberto Carlos poderia agregar muito para a Credicar, ou não. E a Credicar poderia agregar muito para o Roberto Carlos, ou não. Porque se eu piso na bola, é ele que era o recomendador do negócio. Sem dúvida. E eu acho que a gente... o influenciador é fundamental. Mas saber escolher o influenciador e ser parceiro dele é muito mais importante. Eu acredito que com a inundação de canais que nós temos hoje, né, mesmo de podcasts, de novos influenciadores, os riscos também são maiores. Sim. Porque quando você trabalhava com TV, rádio, revista, Mala direta, você tinha um nicho de celebridades menor, com riscos menores. Hoje você tem um oceano azul de influenciadores com riscos muito maiores, porque são seres humanos, e hoje a gente tem a vida filmada, a vida de Truman. Todo mundo hoje é filmado o tempo todo, então qualquer deslize pode custar aquele investimento, para um lado ou para o outro. Eu acho, me parece, aí você tem muito mais experiência que eu, também no passado, para você virar um influenciador, você tinha que ter anos de história e de carreira. Hoje tem muita gente que está muito jovem, começando e vira rápido influenciador, e você tem um risco grande, porque você não conhece essa pessoa. Que é aquela exponencialidade, né? Você vinha falando nisso. É uma nova economia, né? A gente saiu de uma economia pós-revolução industrial e está vivendo uma revolução que ela não é só tecnológica, ela não é só de inovação, é uma revolução comportamental, onde se tem aí um sonho de encontrar esse caminho para o sucesso, e essa área de influenciador leva, assim como no passado,
existiam profissões que tiveram auges, como a medicina, como a própria publicidade. Hoje você tem médicos, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem presidentes querendo virar influenciadores. E aí é uma nova economia, é completamente diferente, é uma economia comportamental, que daí, porque você não consegue ler, primeiro, essa quantidade de consumidores, porque é a primeira vez, Leonel, que a gente vive 5 gerações juntas. Sim. Os baby boomers, a X, a Y, a Z e a Alpha. Nunca se teve tantas gerações convivendo junto. Isso traz uma nova visão de economia e uma nova visão de emprego, o que também está gerando um pouco eu acho que deveria ser legal, né? Um desconhecimento que deveria ser visto como uma coisa bonita, uma coisa boa. Nós todos aprendemos juntos, mas não é assim que o mercado vê, né? O mercado acaba elegendo ou algumas companhias se autoelegem os caminhos certeiros para o futuro. E isso é cada vez, eu diria, mais difícil de prever. Eu vou dar um exemplo. Em 2022, eu estive no Vale do Silício, numa apresentação do Meta, com o Mark Zuckerberg, ele falando, e pouquíssimas pessoas da plateia. E em 2022, ele falou nesse evento que ele ia investir 20 bilhões de dólares no metaverso. Cadê o metaverso 3 anos depois? E não é culpa dele. Então tem 2 jeitos de você ver isso. De uma forma, eu diria, deselegante, fala, tá vendo? Não sabe nada. Não é assim que eu vejo. E a outra forma é assim, se nem o Zuckerberg, que é dono do WhatsApp, que é dono do Facebook, que é dono do Instagram, sabe direito para onde vai o mundo, como é que nós podemos vender uma ilusão de que sabemos? Então, é assim que eu vejo. Eu acho que estamos todos apalpando o que vai dar mais certo, e em que proporção, mas em curto espaço de tempo. Mas hoje, e eu concordo 100% com você, mas hoje a publicidade se transformou, não, é cada vez mais forte em uma ciência, por conta do uso de dados e informações. É menos intuitiva ou não? Ela é menos intuitiva. Trazendo de novo fatos e tentando aqui dividir com quem está entrando no mercado, ou mesmo para quem está no mercado. Nos últimos anos, houveram fusões de agências de publicidade. Então, para você ter uma ideia, a gente teve a icônica Thompson, né? J.W. Thompson, a icônica Young Rubicon, a Wunderman, a VML. Hoje, todas as 4 viraram uma única agência. Não, os outros sumiram. Recentemente, a Omnicom comprou o IPG. A Omnicom é dona da BBDO, da DDB, comprou o IPG, que é dono da Macan, que é dono da FCB. Então, está se transformando num único grupo. Então, isso mostra que o mercado vem sendo afunilado. Então, tem um culpado? Não. Mas não é só nesse setor. Não é só. Mercado bancário e tantos outros. Mas tudo bem. E aí caminha para o que você falou. A propaganda hoje, através de algoritmo e através de empresas de tecnologia que mapeiam quanto tempo o teu carro fica parado em determinado lugar, e que conseguem, às vezes, te ofertar algo sem você perceber a hora que você vai navegar no teu celular para pegar alguma coisa. Você lembra de uma matéria que você vai mostrar para sua esposa, para o seu amigo, para o seu companheiro, e aparece uma propaganda de um determinado produto. Isso tudo não dá para competir com o que é humano, porque é matemático. Eu te pego no momento que você está ansioso para consumir. Hugo, remete a que é impossível não ser digital hoje? Impossível. Impossível. Você, tanto na pessoa física como jurídica? Não. Na pessoa física, eu acho que se você pode se dar o luxo se você não precisa hoje, vamos parar para pensar, se você tem uma estabilidade financeira, se você tem a sua vida estruturada sem necessitar do universo digital, eu acredito que é uma bênção, né? Porque o mundo digital, ele que é um mundo real hoje, o mundo digital é um mundo real hoje. É um sugador. Ele te suga tudo, ele te suga energia, ele te suga foco. O que hoje a gente teve há quantos anos? A globalização. Mentalmente, o que nós achávamos? Que o melhor do Brasil
Então, vamos falar aqui da soja. Porra, o mundo todo poderia acessar a soja de uma maneira mais rápida, melhor, mais, né? O melhor da China, vamos falar aqui da tecnologia chinesa, poderia ser acessado por todo mundo. O melhor da Alemanha, que é conhecido até por sistemas de segurança, seria compartilhado. Não aconteceu isso com a globalização. Então, foi a primeira frustração. Pelo contrário, depois veio a digitalização. Deveria ser o seguinte: eu não consigo viajar fisicamente para o Louvre, mas digitalmente eu consigo visitar todas as salas do Louvre. Pô, eu vou ter mais conhecimento, isso vai gerar pessoas mais bem preparadas. Isso também não aconteceu. E com o poder migrando das empresas industriais, ou seja, da GM, da Ford, de economias que vieram da Revolução Industrial, para empresas de tecnologia, para o Google, para a Apple, para a Microsoft, para o Meta e para a Amazon, que são as empresas que ditam hoje a economia mundial, isso acabou se transformando, Leonel, numa realidade quase que humana, você ser digital. Olha que É impossível não ser. idiosincrasia, É entendeu? impossível, mesmo que você queira, é impossível não ser. Então, para uma marca, eu acredito que a gente vive num país com dimensões continentais. Então, é óbvio que existem cidades que estão muito bem, obrigado, longe dessa poluição digital. Mas tem que ver até que ponto elas vão aguentar. Uma outra coisa que é interessante, assim, quando você visita a Europa, apesar da Europa ter acelerado muito nos últimos anos, ainda existe um comedimento maior por essa fissura, né, de ficar no celular e de ficar navegando e de ser impactado. Por quê? Porque é uma economia mais estável. A pessoa não tem o desespero de sobreviver por ali. Esse fenômeno das bets. Cultura mais tradicional também. E tem um mínimo, porque no Brasil, as pessoas muitas vezes elas navegam para sobreviver, para vender um produto num site de troca, para fazer um negócio, seja através de um jogo, seja através de uma entrega, né? Você pode se cadastrar para ser um entregador. Então, isso são características de um país subdesenvolvido que ficaram muito mais reféns dessa digitalização, porque as pessoas precisam comer. Você conhece muito varejo, você já trabalhou e já com vários varejistas em diversos segmentos. Como é que fica essa história de loja física versus mundo digital? Olha, nós estamos em 2025. Até agora, não existe uma resposta de vários especialistas sobre para onde nós caminhamos. Globalmente falando, o e-commerce, né, a compra digital, está em torno de 35% de todo o varejo. Então, se você parar para pensar, ainda tem 65%. Ainda não é majoritário. Entendeu? Então, eu não tenho os estudos de cada região do mundo para poder te falar isso. Tendo a acreditar que os centros de compras, eles estão cada vez mais virando centro de entretenimento, de passeio. Então, num país onde a violência é latente, isso deve ainda permanecer e deve dar volume para o varejo. Né? Você está dentro de um supermercado, você está mais seguro do que está na rua. Você está dentro de um shopping, então isso não deixa de ser um lazer. Eu tenho uma história maravilhosa que, para mim, que nasci e cresci com acesso limitado, ir no supermercado era como ir na Disney. Então, eu imagino que hoje, um Brasil ainda muito desigual, a gente tem uma imensidão de pessoas que, quando vão no supermercado, é a realização. É um passeio mesmo, uma experiência maravilhosa. Então, acredito que a gente ainda tenha um futuro maior do que, por exemplo, a China, o futuro em relação ao varejo, vamos chamar de rua, do que em relação à China. E em relação aos Estados Unidos, é muito difícil de falar quando você pega as grandes metrópoles, né? Chicago, Nova York, porque são super populosos e tem uma população transacional ali muito grande. Então, o comércio ele acaba sobrevivendo até por osmose. Claro, é o walk-in. Exatamente. Então, eu acho que a gente cresceu bastante nos últimos anos, mas deve estabilizar um pouquinho. Agora, eu diria que mais 2, 3 anos deve ficar nessa faixa aí,
estamos falando de 35% do varejo, eu não acho que deve chegar em 50% nos próximos 3 anos. E daqui, qualquer previsão além de 3 anos, eu acho perigosa. A grande dificuldade é quem é tradicional digitalizar e quem é digital conseguir chegar nesses outros 50%, né? Você sabe que essa é uma crença que caiu com a pandemia. Me explique, por favor. Porque o que aconteceu? O Brasil não tem ainda 35% da venda total do varejo no meio digital. O Brasil deve estar girando em torno de 20, 21, ali tá? Posso estar errando por pontos, mas não. Tá? Obviamente, por interesses, cada um às vezes conta a história que é, mas aqui eu tô te falando uma média. A gente realmente tinha esse distanciamento da população mais velha do digital. Só que com a pandemia, os recebimentos passaram a ser através do aplicativo. E para sobreviver, meu amigo, né, até quem acompanhou recentemente eu tive uma palestra do Tintim, que foi um sobrevivente daquele avião da seleção de rugby, que caiu, a Sociedade na Neve. 72, no Uruguai. Quer dizer, caiu no Chile, era o time de rugby, exatamente. O time de rugby do Uruguai. E você vê o seguinte, para sobreviver, o ser humano chega a comer a carne de um colega de time, que já estava morto, obviamente. Então, para sobreviver num país que não tem uma renda, que não tem uma estabilidade, que precisava receber, e a única forma era baixando o aplicativo, colocando os dados, esse medo, ele não se dissipou totalmente, mas ele diminuiu brutalmente pós-pandemia. E esse pessoal gostou da brincadeira. Tanto que a transição da geração mais velha de banco aumentou muito depois da pandemia, porque o cara começou a entender como se movimentar ali, e ele falou, não, peraí, deixa eu testar isso aqui. Então ficou quase que um joguinho de ganha e perde sobre o aplicativo. Então eu acredito que foi isso que também acelerou muito o consumo do varejo digital. Uma mudança de comportamento forçada e brutal. Brutal. Né? Mas assim, ficou, né? Ficou. O cara que foi para lá não volta. Não volta. Não volta. Não volta porque a partir do momento que você tem essa comodidade, né, tem coisas que vieram e que não se estabeleceram. Por exemplo, o QR Code. O QR Code é um sobrevivente, né? Ele já teve para morrer. Ele veio com a obrigação dos cardápios, dos menus, mas ele é chato. Ele é um mala, né? Normalmente a gente fala assim, a pessoa é uma mala. No futuro vão falar, a pessoa é um QR Code, né? Porque é chato. Então, isso às vezes você tende a retornar para o que é mais confortável. No caso de compras e no caso de navegação, aquilo te permite uma independência, a hora que você perde o medo, que você muitas vezes vai ter que ter um vendedor mais bem preparado para conseguir ser sedutor a ponto de concorrer com uma máquina que só responde o que tu quer. E preço, né? Essa é outra... O preço da distribuição não é pequeno. Esse é outro desafio. Hugo, vamos voltar para pessoas, por favor. Você vai selecionar alguém hoje, um jovem, o que é que te chama a atenção? O que é que não pode deixar de ter? Paixão? Eu acho que se você não tiver as palavras elas vão ficando, parece bomba de chocolate. Quando você não tem grana é bomba, depois vira eclair, né, profiterole, mas é uma bomba, né? É uma bomba tipo. E eu acho que o nome paixão, objetivo, propósito, o que você quiser colocar de nome, mas tem que ter uma coisa, você tem que ter algum sonho que te mova e que não te deixe desistir. Porque o mundo, ele não é fácil. Né? Ele não é fácil para ninguém. O mundo não é fácil para ninguém. Ele é mais difícil, por exemplo, para as mulheres. Ele é mais difícil para as mulheres negras. É óbvio que tem essas diferenças é só olhar para a gente perceber. Mas o mundo é difícil para todo mundo. Né? Não está escrito em nenhum lugar da Bíblia, ó, vai lá que vai ser uma moleza. Né? Você vai... É preciso... A gente já nasce chorando para sorrir depois. Mas a gente parece que esquece disso. Então, eu acho que a gente perdeu um pouco a resiliência de aprender com a dor. Então, quando eu entrevisto alguém,
Obviamente, se eu puder escolher alguém que tem uma paixão, mesmo que às vezes não tenha toda a técnica, eu acho que é mais fácil É mais fácil você prover a técnica do que a paixão. do que a Eu sei paixão. como empregador. Porque, por exemplo, se você entra numa empresa que você não gosta, cara, aquela empresa não tem um nome lá na porta e aquela empresa anda aquele nome. Olha, eu sou. Não, quem faz a empresa são todas as pessoas que estão dentro dessa empresa. E se eu não gosto daquela empresa, cara, eu vou ser infeliz e eu vou gerar um ecossistema ali ao meu redor infeliz. Então, você imagina que seu sonho é trabalhar na Apple, né? E você não consegue, mas você consegue na Samsung. Se você entrar reclamando de tudo que a Samsung faz, você está fazendo mal a você e à empresa. Aí você pode pensar que se der na empresa, mas aquilo está arrebentando com você por dentro. Porque você não... Então, e aí você tem que ter um jogo de cintura. Eu sonhei em trabalhar em lugares que eu nunca consegui. Mas o segredo para mim estava em me apaixonar pelos lugares que eu conseguia. Entendeu? E eu acho que a gente perdeu isso. A gente às vezes não consegue aquilo que a gente sonha e se revolta com aquilo que a gente tem. Aí fica meio... Talvez até pelo sucesso das redes sociais e do mundo digital, que hoje, quando nós éramos garotos de 18 anos, a gente, comparado com um garoto de 18 anos hoje, a gente era completamente idiota. Assim, você não tinha acesso à informação. Nenhuma. Né? Você tinha uma dúvida na cabeça sobre qualquer coisa, você demorava meses para tirar essa dúvida. Você tinha que ir para uma biblioteca, rezar para ter o livro, encontrar a informação, blá blá blá. Hoje É verdade. está tudo na sua mão. Talvez isso também transforme sonhos. Hoje o cara está sonhando com coisas muito mais altas do que talvez a gente sonhasse. Não, A gente total. sonhava com passo a passo, né? Que é a linearidade, né? A gente melhora aqui, melhora aqui, melhora aqui. Hoje não tem essa linearidade, hoje tem essa exponencialidade. É o que você falou. Pro bem e pro mal. Por outro lado também, hoje, de um modo geral, me parece que essa turma nova tem uma visão de propósito melhor, é muito mais engajada do ponto de vista do ISD, tem mais respeito. Então, eu torço para que você esteja certo. Uhum. Mas quando às vezes você olha o que é dito numa pesquisa e o que é feito no dia a dia, eu às vezes fico um pouquinho reticente. Tem incoerências. Eu sempre acreditei o seguinte, vai lá e faz. Então, por exemplo, eu pratico filantropia desde os 17 anos. Não foi do jeito certo que eu aprendi. Eu não conseguia arrumar emprego. Você me contou essa história um dia, e eu ia chegar nela, tá? Então fique à vontade, conte a sua história de filantropia, porque ela é maravilhosa. Porque, veja, eu não conseguia arrumar emprego aos 17 anos, o meu pai falou, tu precisa se virar, porque precisa pagar tuas contas. E aí eu, no desespero, tomava ali, eu levava ali o currículo, né? Na época tinha coisa de datilografia, tu tentava, mas não era bom, porque eu não tinha dinheiro para fazer o curso de datilografia, então... E aí eu não arrumava o emprego, e um dia eu entrei na igreja de São Judas Tadeu, no Canal 1, e rezei, fiz uma promessa. Falei, olha, se eu arrumar um emprego, meu primeiro salário eu vou doar para um orfanato que tem ali na Ana Costa. Acho que é Anália Franco. E aí eu consegui um emprego, chegou o primeiro salário, eu comprei em cesta básica, eu lembro que eu comprava uns latões de leite em pó. Cumpriu sua promessa. Cumpri a promessa. Claro. E aí eu comecei no trabalho, e aí eu pensei, mas e se eu não ajudar esse mês e for demitido? E aí o que eu fiz? Eu falei, não, deixa eu ajudar um pouquinho. Todo mês, senão... Para não ser demitido. Vai que... Hoje, graças a Deus, eu faço por amor. Eu sou voluntário da Casa do Zezinho, no Capão, da Tia Dag, da Maria Célia, são 1.300 crianças há 18 anos. Mas eu não aprendi pelo lado mais bonito, eu aprendi por uma necessidade. E eu acho que quando você fala de ESG, você tem que demonstrar na prática aquilo que você prega. E muitas vezes eu vejo uma pregação muito grande, muito contundente. Com a prática vazia. Vazia. Principalmente agora com a mudança de governo dos Estados Unidos, você viu que grandes marcas abriram mão de departamentos sobre sustentabilidade, equidade, etc. Então, isso me preocupa, entendeu? Não quero aparecer aqui, porque hoje em dia se politiza toda a conversa. Isso não tem uma conversa política. Eu entendo perfeitamente. Assim,
por outro lado, também quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Tem uma vantagem também desse momento, porque tinha muita gente fazendo o greenwashing, e agora ficou claro quem era que realmente tem esse propósito ou não. Mas as pessoas esquecem, né, Leonel? Porque você veja na pandemia, eu lembro que a gente trabalhava remotamente e eu lembro quanto eu discutia em conselhos que eu participo, dentro da empresa, né, são algumas empresas do Word Group, e com os clientes sobre os verdadeiros heróis, os verdadeiros influencers. Os motoboys que levavam e traziam tudo que você precisava, os enfermeiros, Pessoal de saúde. obviamente os médicos, mas estou falando de uma Sim. classe que é os bombeiros, e eu acreditei de verdade que nós iríamos sair dali valorizando cada vez mais essas profissões, os professores, por exemplo. E a gente é atropelado por essa revolução tecnológica e a gente é tirada do foco o tempo todo, que a gente acaba esquecendo do que deveria ser. E aí, não é uma culpa de ninguém, mas quando você olha para o vizinho do lado, ele está fazendo errado e está se dando bem, quando você vê, você já está fazendo errado também. No auge da pandemia se falava muito de um novo normal. Eu até escrevi um artigo sobre isso na época, porque eu sempre fui mais cético. Eu digo assim, Não vai. as pessoas não vão. Não teve um novo normal, teve um normal de novo. Não que esse normal seja certo, Sim. mas Eu acreditei. voltou tudo. Tem gente que até hoje, que parece que nem lembra que teve uma pandemia 2 anos atrás. Total. E você vê o seguinte, muitas vezes sou convidado para palestras e os convites vêm através de um professor. O respeito que eu preciso dar a um professor é o mínimo. Claro. E eu não posso tratar alguém que se preparou para ensinar o futuro, né, de jovens da mesma forma que porque a gente está se tratando aqui por uma questão de respeito, por uma questão de importância no desenvolvimento. Você está entendendo? Mas não é valorizado. É muito... ele é muito paradoxal isso tudo. Porque eu vejo cada vez a gente mais distante disso. Se você parar para pensar, o mundo, né, 8 bilhões e 8 bilhões e 200 milhões de pessoas tem no mundo. Nós hoje deveríamos estar falando o seguinte: vulnerabilidade econômica, desigualdade social, que é diferente, porque a desigualdade social é quando você sai e você olha aquele mar de impacto negativo, de violência, de tudo, né? Diferente da vulnerabilidade econômica. Educação, clima. A gente teve um acidente agora de clima no sul faz pouco mais de um ano. Sim. Eu graças a Deus, eu pude colaborar. Eu acredito que você e muita gente que está nos assistindo, mas foi esquecido, como se não fosse um alerta do ambiente, falando, olha, tá errado, se vocês não arrumarem a casa vai virar contra vocês. E, por último, da política. Nós deveríamos ter pessoas engajadas em colocar uma política mais pés no chão. A gente deveria estar discutindo esses 5 assuntos, mas a gente está discutindo sobre outras coisas. Então, é complicado, entendeu? Hugo, é isso que eu gosto em você. Mas é sério, a publicidade mudou a sua vida, mas agora a sua vida está mudando a publicidade. Você hoje virou você virou um cara de alta influência e uma pessoa a ser seguida. Obrigado. Não aquele influenciador que a gente estava falando aqui antes, de marca simplesmente, mas de modo de vida, de planeta, de relações. E você é admirável mesmo. Eu quero declarar isso publicamente. Obrigado. Eu preciso partir para os finalmente, porque finalmente. Os horários, o tempo voa. Vamos aos finalmente. Começando a vida hoje, o que você teria feito de diferente? Bom, se eu pudesse negociar com Deus, Sim. lá de cima, como é que eu viria? Eu ia pedir para virar sei lá, um Rolling Stones, né? Porque os caras estão aí, fizeram a vida... pouquinho mais longevos do que a gente, né? Com sucesso, inclusive. E levando, quebrando paradigmas. Então, se eu pudesse negociar, eu falava, deve ser divertido, né? Os caras... Se eu voltasse como a minha vida eu não mudaria muita coisa, não, porque as pancadas que eu tomei, às vezes que eu perdi o emprego, elas, de alguma forma, serviram de uma mola propulsora para eu me reinventar.
E eu sou muito grato a isso, sou muito grato aos meus pais. Eu sou casado há 16 anos com uma mulher muito forte, uma mulher com características muito sedimentadas, então também isso me fez o que eu aprendi em casa continuar. E apesar de, como qualquer ser humano, olhar o mundo e falar, poxa, será que eu devia fazer a coisa mais errada e tá melhor? Eu ainda consigo resistir. Então, acho que isso me deixa orgulhoso e eu voltaria com essas características, mesmo que seja mais dolorido. E que na prática aqui você está com razão de estar orgulhoso e na prática você está aconselhando a galera. Porque a gente tende, de todos nós, a escolher o caminho mais fácil. E o caminho certo nunca é o mais fácil. Eu vi do Fábio Barbosa. Sei, grande Fábio. Fábio Barbosa. É meu companheiro de conselho da Unicef. Ah, sim. Então, gente do bem que nem você. O Fábio Barbosa tem uma frase que eu acho perfeita. Dá para fazer o certo do jeito certo e dar certo. Maravilhoso, é isso. Mas cansa mais. Claro. Porque é isso, se você achar que vai ser tão fácil quanto fazer do jeito errado, você vai desistir. Hugo, de coração, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela nossa audiência aí. Foi um prazer estar com você, Leonel. E obrigado pelos anos que nós conseguimos trabalhar juntos, onde eu fui o fornecedor. Tive a honra de trabalhar para Leonel Andrade. Obrigado. Calma que somos jovens. Ah, garoto. Esse é Humanamente Possível. Obrigado por ter estado aqui conosco. Lembre que a vida é leve, leve a vida de boa e até o próximo episódio. Muito obrigado.